Vou contar uma experiência do que aconteceu numa obra. Chegou um brasileiro na obra para trabalhar de pedreiro. E o chefe perguntou para ele: "Você é oficial?" Ele falou: "Sei fazer tudo. No Brasil eu construía casa, até prédio." Aí ele falou: "Beleza. Faz o seguinte então." Olá pessoal, tudo jóia? Aí vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas sobre a nossa vinda aqui para a Espanha, nossa convivência aqui na Espanha e todo esse tramo de estrangeiria. Vamos começar. Qual é a primeira pergunta? Qual foi seu primeiro trabalho na Espanha? Meu primeiro trabalho na Espanha foi de peão. Eu acho que eu comentei isso no primeiro vídeo. Quando eu cheguei aqui, eu consegui um trabalho de peão no WhatsApp, nesses grupos do WhatsApp. Na verdade, eu pensei que era de pintura. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim: "Ah, tem que descombrar tudo isso aqui." Eu descombrar? Ele falou: Tem que picar tudo isso aqui." Eu falei: "Como assim picar?" Ele me deu o que a gente chama aqui de macete e corta-frio, que é um- uma marreta e um pedaço de ferro, e falou: "Começa a derrubar todos esses azulejos aqui, esses taquinhos do chão tem que arrancar tudo, descer para um contenedor que está lá embaixo, lá, e jogar tudo isso lá fora. Depois tem que subir todo o material." Então, assim, era duro, mas esse foi o meu primeiro trabalho aqui na Espanha. Próxima pergunta. Você conseguiu trabalhar na sua área? A ver, no começo eu não consegui na minha área. Eu passei praticamente 2 anos, dos 7 que eu vivo aqui, praticamente 2 anos trabalhando de burro de carga mesmo, de peão, peão de obra. E, e demorou até que me apareceu uma oportunidade. Eu comecei a estudar elétrica aqui, né? Toda a parte elétrica eu comecei a estudar aqui. É, Era uma escola que dizia que dava certificação energética de não sei o quê, para você ser um instalador autorizado. E no final das contas era tudo mentira. Eu estudei praticamente um ano à toa, mas aprendi muita coisa. E ali também foi aparecendo oportunidades, que eu falava que eu estava estudando eletricidade para os donos, né, das obras. E aí ele falou assim: "Ah, você está estudando eletricidade? Pois trabalha aqui de ajudante com o meu eletricista." Então eu trabalhava com um eletricista aqui, trabalhava com outro e tal, e ia aprendendo e ganhando experiência. Então, como eu estudava em casa e tinha prática na obra, eu também, como cresci eh, profissionalmente como um instalador de sistema de segurança eletrônica, tudo que era eletrônico eu sabia fazer. Para aprender a parte elétrica não foi tão difícil. Então aí as coisas foram encaminhando, fui fazendo cada vez mais eletricidade, até que chegou um ponto que o rapaz começou a me deixar sozinho numa obra fazendo eletricidade, e a gente fazia tudo, a gente abria as paredes para empotrar os tubos, as caixas, passava os cabos, fazia tudo, igual no Brasil. E depois eu fui estudar eletricidade de baixa tensão, com certificação mesmo, com um carnê de instalador, que eles chamam aqui. Saquei a certificação, né, de eletricidade de baixa tensão e com o tempo que eu vi que as coisas estavam bem encaminhadas, eu comecei a parar de de trabalhar para os outros e foi justo depois, acho que foi justo quando acabou a pandemia ou um pouquinho depois da pandemia, foi um pouquinho depois da pandemia. Eu comecei a pegar serviços como se fosse um autônomo. Então eu já não cobrava mais por dia, né? Eu cobrava por ponto. Então para montar tantos tomas de corrente, tantos interruptores, era tanto, cobrava por ponto. As coisas foi crescendo, foi aparecendo mais e mais clientes, e aí chegou um momento que eu abri a empresa. E aí foi que as coisas começou a encaminhar cada vez mais e foi crescendo, crescendo até onde chegou hoje. Outra pergunta. Como é o mercado de trabalho para os brasileiros na Espanha? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Aqui na Espanha falta muita mão de obra especializada. Não, de tonto aqui tem um monte. Eu tô falando de mão de obra especializada, gente profissional que sabe trabalhar e trabalhar bem. Porém, não queira você, que é profissional no Brasil, de eletricista, de eletrônica, de pedreiro, não sei, de drywall, de pintor, não queira
exercer a sua função como um profissional de primeira, ou como a gente chama aqui, um oficial de primeira, assim que você chega aqui. Porque é tudo diferente. Eu preciso que vocês entendam isso. Porque eu falo isso para muitos brasileiros aqui na Espanha e eles se ofendem comigo. Você é eletricista no Brasil, aqui você não é eletricista. Eu já escutei muito eletricista falar assim: eletricidade é tudo igual em qualquer lugar do mundo. Isso é mentira. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Presta muita atenção nisso. Principalmente aos profissionais que querem vir para cá. Você tem que vir com a cabeça aberta. Eu já falei isso no vídeo anterior. Você tem que se adaptar ao país que você está. Esquece o Brasil. Você quer vir para cá? Esquece o Brasil. Esquece o Brasil. A única coisa que te vale é a experiência. Você tem que reaprender a sua profissão aqui. Você tem que se adaptar aqui. Se você tiver a mentalidade aberta para se adaptar, adaptar a sua profissão a esse país aqui e adaptar a sua mente para esse país aqui, você tem futuro aqui. E é rápido, porque, que nem eu falei, tonto tem um monte aqui. Ninguém mais fica contratando gente para ficar carregando escombro e material. Olha só, hoje em dia o que acontece? O cara prefere. Vou dar um exemplo, tá? Eu contrato um ajudante, pago, vamos dizer assim, 60 euros para ele. Sou dono de uma obra que está em reforma de um apartamento. Eu pago 60 euros para ele. Para que ele me serve? Ele só serve para picar as paredes, baixar o escombro e subir material. Só que eu contrato um oficial por 100 euros e ele faz tudo isso para mim. Claro, vai demorar um pouco mais, mas ele, além de fazer o serviço dele, ele ainda faz isso para mim. Ele ainda desce material, desce escombro e sobe material. E eu tenho que pagar 60 para um e 100 para outro. Eu pago 100 para um e ele faz tudo. A única coisa é que a obra vai demorar um pouco mais. Então, cada vez menos estamos buscando ajudante. Por quê? Porque não vale a pena. Como as coisas aqui estão bem cara ultimamente, então não compensa você contratar um ajudante. Você tem que já contratar um profissional mesmo, que você sabe que você vai pôr ele lá na obra, vai pagar para ele 100, 150 euros, mas ele vai levar a obra para você. Então, você que é profissional na sua área, que aqui tem muito de reforma, mas é muito mesmo. Aqui tem muita reforma e está longe de acabar. Então, você veio para cá, você tem que se adaptar. Se adaptar ao quê? Ao material. O material que você está acostumado a usar no Brasil não é o mesmo daqui. As paredes que você levanta no Brasil é diferente das paredes que você vai levantar aqui. Os materiais são diferentes, as ferramentas são diferentes, a maneira de trabalhar é diferente. E não adianta você querer fazer do jeito que você faz aí, querer fazer aqui, que não vai ser aceitável. Então, quando você chega aqui, você tem que esquecer do Brasil. Você tem que se adaptar aqui. Então, a parte elétrica é diferente. As conexões são diferentes. E eu não posso fazer do jeito que me dá na telha. Por quê? Porque tudo que se faz aqui tem que certificar. Eu tenho que assinar. Por quê? Porque vou te dar um exemplo. No Brasil, você paga o que você consome de energia elétrica, certo? Aqui não. Aqui você paga o que você consome. Porém, como a eletricidade aqui é privada, você tem que contratar uma quantidade de potência. E quanto mais potência você contrata, maior o valor do consumo. Então, por exemplo, eu contratei 6.200 watts. Se durante o dia eu tenho o forno, que é a vitrocerâmica ligado, o forno, o ar-condicionado, televisão, um monte de coisa ligada, e passei desses 6.200, o que vai acontecer? Vai cortar minha luz. Eu tenho que ir no quadro, baixar o meu interruptor geral, conta até 3, volta a subir e ele reinicia o que a gente chama de controlador de potência e volta toda a casa a ligar de novo. Beleza? E quanto mais potência eu contrato, mais eu pago. O custo de consumo aumenta. Então o que acontece?
Para que eu possa contratar o quanto eu quiser, eu preciso apresentar uma coisa que a gente chama aqui de boletim, que é um certificado de instalação elétrica. E para eu ter esse boletim, esse certificado, o instalador autorizado tem que assinar para mim. Então, por exemplo, vem um instalador que não é um instalador autorizado, mas ele tem conhecimento de elétrica e ele faz toda a eletricidade de uma casa. E me chama para ir certificar a instalação para ele. Aí eu vou lá, vou verificar a instalação, vou comprovar que está tudo bem dentro da normativa, vou testar tudo. Se tiver tudo ok, não tem por que eu não assinar para ele. Eu vou lá e assino o certificado para ele. Mas se não tiver ok, ele pode ter feito a instalação de uma maneira impecável. Se não cumpre as normativas da Espanha e da União Europeia, eu não vou assinar, porque vai trazer problema para mim mesmo. E o cliente que gastou um dinheirão com você para fazer essa eletricidade foi um dinheiro jogado fora, porque agora tem que contratar outro instalador para regularizar tudo que você fez de errado. Então, o que você aprendeu no Brasil aqui não serve. O que vai acontecer é que você vai ter facilidade de aprender a profissão aqui. Ou seja, facilidade de adaptar a sua profissão, que você já é um profissional, mas de adaptar a sua profissão aqui, nesse país. Vou contar uma experiência do que aconteceu numa obra. Chegou um brasileiro na obra para trabalhar de pedreiro. E o chefe perguntou para ele: "Você é oficial?" Ele falou: "Sei fazer tudo. No Brasil eu construía casa, até prédio." Aí ele falou: "Beleza. Faz o seguinte então. Essa parede aqui, a gente não enfosca ela com cimento. A gente enfosca ela com gesso. Prepara o gesso e enfosca essa parede para mim. Todinha." O cara falou: "Tá bom." Aí o cara tá acostumado, né? Aí o cara falou: "Cadê o gesso?" Eu falei: "Tá aqui." Aí pegou um saco de gesso, derramou dentro de uma bacia enorme, derramou a água e começou a mexer. Aí ele viu que do lado tinha uma batedora, que a gente chama, que é para misturar, sabe, a massa. É como se fosse um liquidificador, só que gigante, assim. É uma máquina com a ponta, assim. Eu não sei se tem isso no Brasil, que gira e ela vai misturando, né? Vai mesclando a massa. O cara colocou aquilo dentro da bacia e começou a bater aquela massa. E deixou lá. Aquele negócio ficou duro, né? Então ele deixou lá. Aí o chefe falou para ele assim: "Cadê o gesso? Traz lá." Quando ele foi, voltou para pegar o gesso de novo. Quando ele levanta a batedora, a bacia vem junto. Ficou presa. O que aconteceu? O gesso endureceu, agarrou na batedora e agarrou também na bacia e não saía. Aí ele falou pro chefe: "Rapaz, não sei o que aconteceu aqui, não, o negócio tá duro." Ele falou assim: "Ué, você não falou que sabia trabalhar?" Aí teve que bater com a marreta para desfazer tudo aquilo lá e perdeu todo aquele gesso. Por quê? Porque aqui tem dois tipos de gesso. Tem um gesso normal e um gesso rápido. Ele é igual um cimento, só que seca rápido, pelo rápido. Aqui quando seca fica duro que nem pedra, porém ele seca rápido. É coisa assim de 3 minutos ele tá duro. Então você não pode derramar todo o saco de gesso dentro do balde. Você coloca a água no balde e vai jogando o gesso aos poucos. E pega aos poucos e vai jogando na parede e vai alisando para enfoscar a parede com gesso. Então o que acontece? Você pode ser um baita profissional. Se você não conhece nem os produtos que tem aqui, você vai cometer erros. Então, eu honestamente sou humilde de dizer que fico muito feliz de ter começado de baixo, de peão, e fui subindo, 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 porque eu aprendi todas essas coisas. Então, muito bem pelo aqueles que já chegaram aqui, já entraram na profissão e desempenham um bom trabalho, etc. É, é algo assim pontual. Mas a grande maioria mesmo quebra a cara. E seria muito bom começar como um ajudante, para que você vai aprendendo, vai se adaptando e rapidamente você vai se transformar num profissional, já que você tem conhecimento no seu trabalho. Próxima pergunta. O que mudou na sua vida profissional nesses 7 anos? Bom, eu deixei de ser um instalador de segurança eletrônica, um profissional de câmera e alarme, instalava alarme, controle de acesso,
por catraca, por biometria, por íris, cerca eletrificada, sistema de alarme de incêndio. Eu tenho a certificação da Siemens, eu tenho a certificação da Honeywell, é, em sistema de incêndio. Ou seja, eu abandonei toda a minha profissão de eletrônica, que eu estudei a vida inteira, eletrônica e informática, rede de computadores, que eu estudei na Anhanguera. Sei configurar qualquer tipo de roteador da Cisco, switch, switch da camada 3, da camada 3 da OSI. Eu deixei tudo isso de lado e me transformei num eletricista. Então, minha vida profissional aqui mudou e não estou triste, tá? Essa parte elétrica aqui tem muito futuro e aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Tá necessitando muito, mas muito de eletricista aqui. Precisa muito de profissionais aqui nessa área. É uma área que está crescendo e que tem muito a crescer ainda. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Bom, se vocês estão gostando do vídeo aí, se inscreva, tá? Deixa aí um like para que a gente possa seguir enviando mais informações para o YouTube, para que alcance mais pessoas. Dá uma força aí para a gente poder alcançar mais pessoas, porque realmente aqui está precisando de muita mão de obra, está precisando de muita gente capaz e que tem a cabeça no lugar, sabe? Porque eu vejo também que tem muita gente que quer meter goela abaixo a cultura que você traz aí do seu país, as suas manias e tal, quer meter aqui, né? Trazer isso para cá e quer meter isso aqui goela abaixo. E não funciona assim. Na verdade, a gente está vindo num país que não é nosso, a gente tem que se adaptar a ele e vencer aqui nesse país. Beleza? Então, muito obrigado e vamos para o próximo vídeo. O que aconteceu?